Mistérios da cabana nas florestas. O encontro com Patrick. Era uma noite gélida de novembro nas montanhas do Colorado. Eu tinha apenas 8 anos e meu pai, sempre cheio de ideias, sugeriu que passássemos um fim de semana em uma cabana isolada. Minha mãe, que adorava a ideia de passar um tempo em família, aceitou de imediato. Mal sabíamos que essa viagem seria marcada por algo muito mais sinistro do que imaginávamos. Chegamos ao destino já ao entardecer, quando o céu começava a escurecer e o vento gelado da montanha cortava como uma lâmina. Era quase dezembro e o clima estava muito mais frio do que o esperado. A cabana era simples, mas aconchegante, com paredes de madeira escura e uma lareira que logo fomos acender para espantar o frio. Depois de um breve jantar, meu pai sugeriu que fosse para a cama cedo, já que o dia seguinte seria cheio de atividades. Naquela noite, a tranquilidade da cabana foi quebrada por um som estranho vindo de fora. Eram passos. Achei que fosse algum animal, talvez um cervo ou um alce. O som era distante, mas inconfundível. Tentei ignorar, mas então o barulho se repetiu, cada vez mais próximo, como se alguém estivesse andando ao redor da cabana. Olhei pela janela, mas não vi nada além das sombras das árvores e o breu da floresta. A inquietação me dominou e fui acordar minha irmã, que estava na cama ao lado. Ela, com 11 anos na época, ouviu também. Juntos, nos aproximamos da janela e espiamos para fora. Algo não estava certo. Não conseguíamos ver nada claramente, mas havia uma sensação de que alguém ou algo estava nos observando. Tentamos voltar para a cama, mas a sensação de desconforto não desapareceu. A noite foi longa e nenhuma de nós conseguiu dormir bem. Quando finalmente amanheceu, minha mãe estava na cozinha, preparando o café da manhã, e meu pai estava fora conversando com um homem estranho. O homem se apresentou como Patrick. Ele estava com um ar desconcertado e parecia nervoso. Usava uma capa de veterano e estava transpirando, apesar do frio intenso. Sua aparência não combinava com a do típico morador local. Patrick disse que também estava hospedado em uma cabana nas proximidades e que, ao perceber que éramos novos na área, decidiu nos dar as boas-vindas. Meu pai, sendo o sociável de sempre, o convidou para entrar e almoçar conosco. Durante a refeição, a conversa seguiu tranquila, mas havia algo nos olhos de Patrick que não parecia certo. Quando terminamos, meu pai sugeriu que fôssemos brincar ao ar livre. Eu e Patrick saímos juntos, enquanto minha irmã ficou dentro com minha mãe. Foi então que, enquanto brincava, caí e machuquei meu joelho. Patrick, gentil, se ofereceu para me ajudar e me levou até a sua cabana, alegando ter band-aids. Sem pensar muito, eu o segui. A caminhada até a cabana de Patrick foi mais longa do que eu imaginava. A floresta estava densa e o caminho parecia cada vez mais isolado. Quando finalmente chegamos, a sensação de desconforto cresceu ainda mais. A cabana estava estranhamente quieta e não havia sinais de outras pessoas. Patrick me convidou a entrar, dizendo que sua esposa estava dentro, mas logo percebi que ele estava mentindo. O interior da cabana estava vazio, sem vestígios de vida. Perguntei onde estavam sua esposa e filhos, mas ele não respondeu. Seu silêncio e a maneira como evitava meu olhar me deixaram mais nervoso. A porta se fechou atrás de mim e fui levado até a cozinha, onde ele começou a tratar meu ferimento. Foi nesse momento que as perguntas estranhas começaram. Patrick perguntou sobre minha idade, o tamanho do meu sapato e até comentou sobre a força das minhas pernas. A conversa tomou um tom cada vez mais invasivo. Eu, que ainda era apenas uma criança, sentia que algo estava muito errado, mas não conseguia encontrar uma maneira de sair sem parecer rude. Então ele mencionou sua esposa novamente, dizendo que ela estava doente, mas que ela não podia sair da cama. Foi então que ela apareceu na porta. Ela estava pálida, com os olhos vermelhos e um olhar perdido, como se tivesse estado em estado de choque por muito tempo. Era uma visão desconcertante. Patrick, notando minha reação, rapidamente se desculpou, alegando que sua esposa estava apenas cansada e que não queria nos incomodar. Mesmo assim, ele insistiu para que eu permanecesse um pouco mais. Eu estava começando a sentir que a situação estava ficando cada vez mais estranha e perigosa. Em um ato de puro instinto, percebi que era hora de ir embora. Quando ele entrou na outra sala para pegar mais remédios, eu abri a porta lentamente e saí sem fazer barulho. Corri pela floresta, meu coração batendo forte no peito. O som de sua voz chamando meu nome ecoava na distância, mas eu não parei.
Corri até que finalmente encontrei o caminho de volta para nossa cabana. Chorando, contei tudo para o meu pai, que ficou visivelmente preocupado. Ele não hesitou em ligar para a pessoa que havia alugado a cabana e a polícia foi chamada. Quando chegaram, não encontraram ninguém. As cabanas de Patrick estavam vazias, exceto por algumas roupas espalhadas no chão e objetos pessoais, como se ele tivesse saído às pressas. As perguntas ficaram no ar. Quem era Patrick? O que ele estava fazendo naquela cabana isolada, longe de tudo e de todos? Por que sua esposa estava tão pálida e abatida? As respostas nunca chegaram, e a sensação de que algo terrível tinha acontecido naquela floresta nunca me abandonou. A história não terminou ali. Mesmo após a polícia ter ido embora, o mistério de Patrick e sua esposa permaneceu. Eles provavelmente fugiram antes de serem pegos, mas o que mais me atormenta até hoje é o que aconteceu com eles e por que estavam naquele lugar. Nunca consegui entender por que Patrick parecia tão interessado em mim, ou qual era a verdadeira razão para a sua visita. Depois de tudo isso, nunca mais voltei a confiar em estranhos, principalmente em lugares tão isolados como aquela cabana. O silêncio da floresta ainda ecoa em minha mente, e cada vez que me lembro de Patrick e sua esposa, uma sensação de desconforto toma conta de mim. A pergunta que permanece é: o que realmente aconteceu naquela cabana e o que Patrick queria de mim? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal.